Olá, eu me chamo Matheus Copini, sou gaúcho e moro no interior do Rio Grande do Sul. Eu tive o desprazer de viver a tragédia, a catástrofe natural das enchentes que abalaram o Rio Grande do Sul em 2024. E eu decidi documentar isso, trazer para ti um documentário amador, explicado em uma linguagem simples, usando os vídeos que estão circulando na mídia para explicar o que de fato está acontecendo, por que está acontecendo e por que o povo gaúcho ele se sente tão desconfortável, tão abandonado e tão negligenciado. Vamos comigo assistir esse documentário? Olha só, eu estou usando aqui o meu celular como um pequeno roteiro que eu fiz para não perder os pontos, e o meu editor vai colocar na tela vários vídeos que ele vai tirar de diversos Instagrams, várias notícias, várias fotos. Isso aqui não vai ter uma qualidade de cinema não, é uma coisa bem amadora, feita quase que em tempo real. Vamos começar lá do princípio. Quando começou a enchente? Não, o princípio mesmo. Em novembro de 2023, há alguns meses atrás, aconteceu uma enchente que inundou várias casas, destruiu algumas estradas, pontes importantes e deixou o Vale do Taquari um lugar completamente desolado. Isso foi alguns meses atrás. E essa enchente, ela deixou, se eu não me engano, 2,2 bilhões de prejuízos. Várias famílias perderam as suas casas, teve algumas mortes, o negócio foi feio mesmo. Nós ainda estávamos nos recuperando disso e aconteceu esta nova enchente. Vale lembrar que nessa enchente de novembro de 2023 aconteceu aquele fato quase que histórico, né? Uma ponte histórica de mais de 100 anos foi levada pelas enchentes, uma ponte que era ícone, e foi pedido para que o governo reconstruísse essa ponte. O governo deu um prazo de 6 meses com um orçamento de 5 milhões. Sabe o que o povo aguerrido gaúcho fez? Juntou uma galera, juntou dinheiro e construiu por conta própria essa ponte em mais ou menos 2 meses, com 2 milhões de orçamento. Essa ponte virou notícia no Brasil inteiro, como um exemplo de que o Estado muitas vezes atrapalha e que a salvação do povo sempre será o próprio povo. Eu espero que essa seja a mensagem desse pequeno e humilde documentário. Olha só, como começou essas enchentes, né? Agora, no começo de maio. Eu acho que foi no dia 1º de maio, eu estava na minha casa, na cidade de Canela, na Serra Gaúcha. E eu vi algumas notícias dizendo que teriam alagações, inundações, alguns alertas na internet, mas nada na mídia tradicional. Na internet e em Instagrams de meteorologia que eu gosto de acompanhar. Mas eu pensei, é só enchente, tá tudo bem. Saí da minha cidade, da Serra Gaúcha, e vim para minha cidade natal, que é onde está a casa dos meus pais e é onde estou hoje. Quando eu cheguei aqui, começou a chover, estava chovendo muito, a chuva estava muito forte. Aí começaram a noticiar que teria risco de alagamento no Vale do Taquari, mesma região que sofreu a enchente do ano passado. E aí as pessoas se perguntam, qual que é o motivo desse alagamento? E eu vou tentar explicar isso com as minhas palavras. O meu editor vai ilustrar e colocar as imagens na tela. Esse aqui é o mapa do Rio Grande do Sul. A parte de cima do mapa tem uma onda de ar quente, com alta pressão. E a parte de baixo tem uma onda de ar frio, que é o ar frio que vem lá do fundo, da ponta do planeta, né? Que vem subindo. É por esse motivo que o Rio Grande do Sul é um estado frio. E no meio está passando as nuvens que vêm trazendo a umidade lá da Amazônia. Só que essa diferença de temperatura fez chover, e fez chover muito. E começou a chuva, então, na Serra Gaúcha. Ao menos a gente espera que seja assim e que não seja algo mais, né? Algo mais pesado do que isso. Vamos torcer para que seja somente isso. Mas essa é a explicação do porquê isso aconteceu. Muita e muita chuva. Coisa de chover assim 700 milímetros na cidade de Canela em apenas 1 ou 2 dias. 700 milímetros é a média de chuva anual da maioria das cidades do Brasil. Até menos do que isso elas chovem, né? E o negócio começa mesmo no dia 2 de maio, onde começa a chover no estado inteiro, mas com um destaque especial para a Serra Gaúcha, as regiões mais altas. Cidade turística de Gramado, Canela, Três Coroas, Nova Petrópolis.
Caxias do Sul, Bento Gonçalves e todas as cidades nos arredores. A chuva na serra trouxe os primeiros problemas, que foi desmoronamento dos morros, né, serras são montanhas, e das estradas, por consequência, né, que chovia muito, mais água do que a terra conseguia absorver. E aí a terra fica pesada, mole e ela desaba. E aqui nós temos imagens de cidades como Bento Gonçalves, Canela, interior de Gramado, para mostrar como ficou a casa dos colonos que moram por lá. Aí aconteceu que nesse momento eu já estava aqui na minha cidade natal e por ter desabado também muitas estradas, desabamento de terra nas estradas, desabamento das próprias estradas, alagamento nas estradas e o pior, né? Pontes sendo levadas pela correnteza. As primeiras consequências foram essas. Cidades como Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e mais algumas ficando sem luz e com as estradas fechadas ficando ilhadas, gerando transtornos em 2 ou 3 dias, né, das pessoas indo abastecer o seu carro porque vai faltar gasolina, as pessoas comprando tudo no mercado porque vai faltar alimentos e de fato faltou alimentos, porque simplesmente a cidade da Serra fica sem acesso. É por isso que até hoje eu não consegui voltar para a minha casa. Estou na casa dos meus pais agora. Os primeiros problemas foram notados aí. E essa água descendo das montanhas, seja escorrendo pelas estradas ou pelos rios, ela tem que cair em algum lugar, né? E ela cai aqui no Rio dos Sinos e no Rio Caí, que é esse lugar que está aparecendo no mapa aqui. E o rio começa então a ter uma grande cheia, né? E essa cheia traz o segundo problema. Nós vamos agora, né, para o dia 3, que são onde aconteceu os piores deslizamentos de terra e as pontes sendo arrombadas. Imagina que nesse momento está acontecendo o seguinte: a água destruiu a Serra Gaúcha e agora ela está escorrendo para os rios. Guarda esse ponto aí, dos rios. Na Serra Gaúcha nós estamos sem luz, sem água, sem combustível, muitos transtornos em redes de comunicação, internet, 4G, nada funciona direito. E a água continua descendo. A água vai lotando os rios vão aumentando de tamanho porque a água tem que correr para algum lugar. E a água vem correndo por esse rio aqui, que é o Rio Caí, né? E ela vai desembocar lá embaixo, naquelas cidades do Vale do Taquari. Nós já chegamos nesse ponto, né? Nós estamos agora no dia 3 e veja nas imagens do que aconteceu no dia 3. Aqui você pode ver várias imagens de desmoronamento, várias pessoas que tiveram a casa soterrada. Tivemos 4 mortes no interior de Gramado, um caos total. No dia 4, quando a água começa a descer e inundar as cidades do vale, né? A água está no vale agora, ela vai descendo e vem descendo com força. E aí muitas pessoas questionam, né? Ah, mas não houve nenhuma prevenção, nenhum dique, alguma coisa assim? Prevenções do tipo para segurar a água simplesmente não existe. A água foi quase assim uma espécie de tsunami. Foi um negócio realmente grande. Espero que tenha agora uma imagem na tela para mostrar de cima como foi. Agora, em questão de prevenção, de evacuar as pessoas ali, deveria ter sido feito isso, mas as autoridades negligenciaram. Houve alguns pedidos de prefeitos das cidades que sempre alaga, pedindo para o governador para que fosse feita alguma atitude preventiva e foi ignorado. Esse é um dos motivos da nossa grande revolta. E a água, então, ela continua descendo. Em alguns pontos ali, como as cidades de Encantado, Roca Salles, Mussum, Lajeado, Estrela e várias das outras cidades, não vou conseguir citar todas, porque até então foram 390 municípios afetados. Nessas cidades que beiram o rio, elas foram alagadas. Algumas delas alagadas no sentido de a água vir e alagar a sua casa, e às vezes até mais alto que a sua casa, cerca de 4 metros aí, né? Alagando até o segundo andar das casas, dos prédios, enfim. E em outros lugares ainda é pior. Quando o rio faz a curva, aquele tanto de água ela vem com uma correnteza e o rio não respeita essa curva, porque é muita água. E aí arrasta bairros inteiros. Então não é só um alagamento, é o rio arrombando com tudo, destruindo, quebrando a casa. E é por isso que muitas pessoas foram levadas junto com a enchente. Ah, mas não dá tempo de fugir, cara, o negócio é rápido. A água sobe muito rápida. Nós estamos aqui no dia 4. O dia 4 foi sábado, que por coincidência também foi o show da Madonna, onde nós temos reportagens como essa, né, dessa mulher que inclusive ela
mora em uma cidade afetada e fala uma coisa dessas, se referindo a não podemos dar atenção às enchentes do Rio Grande do Sul e temos que dar atenção ao show da Madonna. Nesse dia, o brasileiro foi bem cruel com o Rio Grande do Sul ao terminar o Jornal Nacional sem um minuto de silêncio, omitindo o número de vítimas que foram mortas, arrastadas por essa enchente. Após o show da Madonna, que foi, na minha opinião, quase que um ritual, né, uma coisa cheia de simbolismos, e tu já vai entender o que isso tem a ver com as enchentes, que muitas pessoas que gostam de acreditar nessas coisas começam a associar uma coisa com a outra, dizendo que, nossa, o show foi um ritual, né? Não quero entrar nesses pormenores, mas como eu quero documentar tudo, quero te dizer que isso tá na boca do brasileiro. Muitas pessoas estão falando sobre isso sim, tá? Após o show, você vê fotos como essa do nosso querido amigo Luciano Huck, que diz assim, que a Madonna uniu um país dividido. A gente sempre teve essa fama de divisão do país, né? Do país ser dividido. E na verdade sabe que não é o Sul que quer se separar, é que o Sul se sente separado. E coisas como essa, toda essa negligência, fazem com que se reafirme ainda mais a separação do país. E usar a frase uniu um país dividido, levando em conta todo o contexto de um show gratuito de 60 milhões de reais, uma fake news de que Madonna doou uma parte desse dinheiro, que é uma mentira, nós temos uma pequena grande revolta aí com o povo gaúcho. Porque até então nós tínhamos notícia de que o exército não vinha, né? Mas eu já vou falar disso porque tem a data exata para falar disso. O fato é que Madonna, o show da Madonna, num contexto geral, e a mídia toda cobrindo isso, ignorando o que de fato estava acontecendo no Rio Grande do Sul como se fosse pouca coisa, nos gerou muita, mas muita revolta. Nesse mesmo dia, no sábado, o gaúcho que não estava lá, que não estava sofrendo pelas enchentes, que não pegou o Rio Grande do Sul inteiro, porque é um estado enorme, inclusive eu sou uma dessas pessoas que não foi pegas pela enchente, não diretamente, conseguia assistir aquilo tudo e ver, cara, que aquilo tudo estava sendo muito negligenciado e sentiu muita raiva, e começou a se criar um grande movimento, né, de ajude o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está sendo negligenciado e parece que a partir disso muitos influenciadores começaram a pedir ajuda, doações, orações, pensamento positivo, que de fato é muito importante, e uma grande revolta do governo, da grande mídia e até de alguns grandes influenciadores que simplesmente fingiram que nada estava acontecendo. Porque até então a tragédia já estava muito grande, mas aos olhos da mídia, aos olhos das pessoas, era só uma enchentezinha. Ah, acontece na minha cidade também, e a resposta é não. Aqui é um cenário de guerra. É um cenário equivalente, o nível de destruição é equivalente a um bombardeio em uma guerra. Mas quando acontece algum bombardeio, você vai lá e diz assim, pray for Ucrânia, pray for França. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul é bem feito. No Rio Grande do Sul, tem que se complicar mesmo, né? Essa é a situação em que a gente se encontra no dia 4, no sábado. No domingo, no dia 5, acontece essas imagens aqui. Essas imagens são de lajeado, então a força da água está levando esta ponte seca, chama-se Ponte Seca, uma das maiores pontes, as pontes mais importantes do Rio Grande do Sul, que levam, que liga a capital, Porto Alegre, ao interior do estado. Eu passo nessa ponte, cara, quase toda semana. Ela é muito importante para o estado, ela foi levada. Essa imagem aérea, nós temos aqui a van, e nesse momento já temos vários helicópteros, todos de iniciativa privada ou dos bombeiros ajudando a resgatar as pessoas. Vale lembrar que até então, nesse momento, nós estávamos esperando o exército se mover, mas recebemos notícia que eu espero por Deus que sejam fakes, que diziam que o exército, ao vir por terra, se perdeu e foi resgatado por agricultores. Que o exército não pôde vir por ar porque não tinha teto para o helicóptero decolar. Naquele dia estava muito nublado, mas os helicópteros privados, de voluntários, estavam lá, a todo vapor. Inclusive eu deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que resolveram ajudar nesse dia em Lajeado, Rio Grande do Sul. Recebemos também a notícia de que a Marinha, ela estava
acompanhando, né, a Madonna pelo mar, né? Uma coisa totalmente sem noção. Se isso acontecesse em qualquer lugar do mundo, as pessoas seriam avisadas antes e o exército, a marinha, a aeronáutica estaria lá de prontidão para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas. Mas tudo isso aconteceu de uma procedência muito duvidosa. Nesse mesmo dia, dia 5, ficou muito evidente a negligência do Estado perante o Rio Grande do Sul, a negligência, talvez, das autoridades, e a água ela começou a descer, né? Porque a água ali, em Lajeado, ela vai descendo para essa direção aqui, que é em direção à capital. Ali tem várias cidades importantes. Além de Porto Alegre, nós temos Novo Hamburgo, nós temos Esteio e nós temos Canoas. E esse áudio aqui, que eu vou te deixar ouvir ele foi da cidade de Canoas, uma cidade que ficou 100% alagada. Aqui está algumas imagens de drone dessa cidade, que na minha opinião foi um dos piores lugares desse procedimento todo, e levou muito tempo para as pessoas poderem resgatar, ajudar essas pessoas ali, né, de barco. Lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo e uma delas pediu para me pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era um bebê. Era um bebê morto. Começou a vir muitas pessoas ali voluntárias com seus barcos para poder ajudar, e muitas delas relataram na internet inteira, no meu Instagram, que elas estavam sendo impedidas de ajudar com seus barcos e jet skis porque eles estavam exigindo habilitação. Enquanto que isso aqui, nessa imagem de drone aqui, imagina que cada casa dessas tem umas 4 pessoas e todas essas pessoas precisam ser resgatadas. Esse é um bairro inteiro, tá? E as pessoas, as autoridades exigindo habilitação. Não tem noção, né? Sem noção. A internet ela foi muito pesada em cima disso, ela criticou muito e depois parece que o governo ele voltou atrás, deixando que se passasse então agora as pessoas podendo ajudar. Até nesse ponto, ao menos em Canoas, não tinha presença do exército ainda. Aqui você pode ver no mapa o Guaíba, essa parte que pega a orla de Porto Alegre e uma outra cidade na frente que foi completamente devastada. Só não tô lembrando o nome da cidade, mas foi uma das piores cidades também. Nesse ponto aí, né, que é o ponto que deságua todo o rio. Então o rio, choveu muito, o rio foi descendo a serra e por onde ele foi passando, ele foi arrombando com tudo. E nesses pontos aqui, onde são mais planos, a correnteza já estava assim um pouco menor, mas foi alagando a cidade inteira. No dia 6, a água chega então a Porto Alegre. E eu já te descrevo o caos que estava Porto Alegre, né? Mas antes eu tenho que te lembrar. Lembra do Luciano Huck, que postou que a Madonna salvou um país dividido? Pois é. A crítica em cima dele parece que foi tanta que ele resolveu fazer um videozinho assim, mostrando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como se não tivesse ignorado no começo. Atenção, atenção. Estas imagens estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul. A maior tragédia da história do estado. Parece cena de filme, né? Cidades inteiras debaixo d'água, casas, carros, animais, tudo sendo levado pela água, uma loucura. E o pior, milhares e milhares de famílias sem casa, crianças desabrigadas, gente precisando de ajuda, enfim. Não dá pra ficar de braço cruzado, parado, como se não fosse com a gente. Esse vídeo aqui é um convite, é uma convocação pra gente criar uma corrente do bem de apoio ao Rio Grande do Sul. Bora ajudar. Eu estou fazendo a minha parte, espero que você faça a sua. Se puder e quiser ajudar, veja como, ouvindo aqui o governador do estado, Eduardo Leite. Pessoal, sobre doações. Nesse momento a gente está focando nos resgates, a gente está vivendo a crise ainda. Pix 92 958 800 0001 38. A doação pode ser feita com segurança, sem ter riscos, né, de que o recurso não vai chegar para o que ele é destinado. Tem lá no nosso SOS Rio Grande toda a explicação de onde o recurso está indo. Então é importante dizer que é um local com segurança para fazer doações. Bora somar e mostrar nossa empatia, nossa capacidade de pensar no próximo e reagir não só com pensamentos, mas também com ajuda material e financeira. Qual será que é a intenção desse cara? Por isso que eu te digo, despreza, cara, todo tipo de insolência de pessoas que fingem se importar, sabe? Despreza, porque o que está acontecendo é muito grave e foi um cenário literalmente de guerra. Muita destruição, muita morte e muita negligência, tanto da mídia quanto do Estado. Negligência, eu digo assim, para o resto do Brasil não está sendo mostrado como é mostrado para nós. Quem está mostrando são os civis na internet, são pessoas como eu que estão aqui fazendo um documentário. Outra coisa,
foi divulgado nesse dia aqui, no dia 5, quando a água desceu para Canoas. Foi divulgado, cara, que teve 2 mortes, 7 mortes, mas os áudios do WhatsApp, eles dizem, cara, tivemos aqui mais de 2.000 mortes. 2.000 mortes. Então olha a proporção disso, e essa proporção está sendo escondida, porque mancha a imagem do prefeito, do governador e do presidente. É bem confuso, bem difícil lidar com isso quando você não se sente amparado. No dia 6, quando a água chega em Porto Alegre e começa a tomar conta dos principais bairros, você percebe então muitas críticas na internet, muitas bobagens sendo faladas. Aniele Franco querendo decidir que só as pessoas pardas, quilombolas, ciganas devem ser salvas. E as outras só depois. Enquanto que, na verdade, essas pessoas são uma proporção bem pequena perante ao resto da população, e todas as pessoas devem ser salvas, receberem alimentos, água e tudo mais. E quem deve ser salvo é o povo gaúcho como um todo, pela sua distância entre as pessoas, ou seja, quem que eu vou salvar? No meu caso, quem está mais perto de mim. A cidade afetada mais perto de mim é a cidade de Mussum. Então, são essas pessoas que eu vou ajudá-las, que eu vou lá tirar barro da casa delas. Bom, seguindo na nossa linha de tempo, a Folha de São Paulo prestou uma grande homenagem para nós, postando essa charge aqui, de procedência muito duvidosa e gerando muita revolta, muita nota de repúdio. E aí parece que até a OAB postando uma nota de repúdio, aí a Folha vai lá e posta mais uma charge, que é esta daqui. Aí quando você pensa que não pode piorar, o negócio vai lá e piora. Aí você imagina como está a mentalidade de revolta de um cidadão gaúcho, vendo tudo isso, e todas as críticas das pessoas do TikTok, do YouTube e do Instagram, falando e postando coisas como essas. O povo do Sul falou que os nordestinos iam morrer de sede. De sede nós não vamos morrer não, mas que vocês vão morrer afogados, vão, hein? E se vai, hein? Deus me perdoe, mas acabei de ver os bolsominions tudo sendo carregados pela enchente lá do Rio Grande do Sul. Meu Deus, não aguentei não. E é nesse momento, nesse dia, que começam a circular mensagens e posts na internet dizendo que as autoridades estão bloqueando caminhões de doações vindo de Santa Catarina, São Paulo, doações, cara. Estão bloqueando e exigindo nota fiscal desses mantimentos que vão salvar a vida das pessoas que agora estão com fome. Pegaram nós passamos aqui na balança, o caminhão passou uns 500 quilos, não querem liberar o caminhão, querem nota fiscal. Por isso que o país não vai para frente, é por causa de um governo desse, é por causa de umas leis dessa, burocracia, carregado de alimento para as pessoas, e não querem liberar o caminhão, querem a nota fiscal da mercadoria. Como que vai ter nota fiscal de doação? Só no Brasil mesmo. O Brasil está mobilizado, o povo brasileiro está mandando doações, uma união jamais vista no país. Aí de repente, quando os caminhões chegam, são impedidos alguns de entrar porque não tem nota fiscal de doações. Tô aqui, não querem liberar. Como é que uma doação vai ter papel? Tem como ter papel. Isso aqui é doação, água, alimento, mantimentos. É só abrir o baú. Uma grave denúncia em meio ao maior caos da história vivido pelo Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas perderam tudo, estão fora de casa e dependem de doações. Os brasileiros se unem, formam correntes de ajuda, todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem aí. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Esse é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali, o caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram para isso aí, entendeu? Isso é o Brasil que a gente quer. Que helicópteros de doações, aviões de doações estão impedidos de pousar no Rio Grande do Sul. Que quando você vai lá, isso aconteceu comigo, você vai lá e faz sanduíches na sua casa, na hora de entregar esses mantimentos, você não pode entregar, porque o sanduíche foi feito com as suas mãos e não usou luva ou qualquer outra
desculpa retardada, dando a entender que querem que o povo morra mesmo. Você tem vídeos que mostram que tem, cara, pavilhões com toneladas de alimentos vindo de outros estados, de doações, com uma burocracia enorme para ser entregue para as pessoas. Talvez a burocracia seja mesmo entregar apenas para as minorias e o resto que se exploda. Amigos meus que moram na cidade de Porto Alegre, já no dia 6, a cidade está um caos. A cidade está sem energia e sem água. E existem planos de evacuação da cidade, onde não tem água para todo mundo. Não tem água na torneira e a água disponível para venda nos mercados e distribuidoras já foi toda comprada, seja para as pessoas que estão nas cidades que foram destruídas, ou seja pelos próprios civis. Mercados sendo saqueados, assaltos acontecendo no próprio rio que se formou. Deus, gurizada, a bala tá comendo, mano, a bala tá comendo. Os vagabundos estão subindo lá, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cara, a bala tá comendo, gurizada. A vagabundagem tudo descendo, meu irmão. Vamos. Ô malandro, larga tudo! Larga a mochila, larga tudo! Só tu é esperto, né? Larga e vem! Vem, filho da puta! Tá no caos, tá assaltando o bagulho? Desgraçado! Vamos, velho! Larga, vamos, cara! Larga, vamos de uma vez! Porque nesse ponto de necessidade o ser humano ele se transforma em um animal e pensa apenas na própria sobrevivência. Esse meu amigo que me contou isso é uma pessoa de Porto Alegre que evacuou de Porto Alegre por saber que lá não tem mais água e nem luz. Aeroporto de Porto Alegre fechado por tempo indeterminado. Nesse momento, nesse mesmo dia, a água começa a baixar em muitos pontos, como Lajeado, Estrela, Canoas, que foi onde mais sofreu ali, e você começa a ver a parte ruim, né? Eu acho que nesse momento é a parte mais difícil, onde é que os corpos começam a aparecer. Por respeito às pessoas, não vamos colocar nenhuma imagem na tela agora, e começa a... Enfim, eu acho que essa é a parte difícil, que obviamente não será noticiada e vai chegar na tua TV aí do teu estado dizendo que aconteceu 2 mortes, mas foram só um pouquinho a mais, foram 2.000, ao menos em Canoas. Imagina nas outras cidades. Eu fico pensando como que essas cidades vão conseguir se recuperar. Tem empresas, lojas, mercados que é impossível de se recuperar. Como é que tu vai pagar aquela pessoa que tu deve o aluguel? E aquela pessoa que te deve alguma coisa, ela também não vai te pagar porque também não tem dinheiro. Como é que será que esse povo vai se recuperar? E o caos em Porto Alegre, nesse momento, ele continua. Quando a água baixa dos bairros principais, ela começa a subir em outros bairros. E aqui, como você vê no mapa, esse é o Rio Guaíba, a parte do Guaíba, e essa água ela tem que descer. Afinal, a única saída que ela tem para o mar é a Lagoa dos Patos. Essa lagoa enorme que está aparecendo na tela, e ela está próxima das cidades de Rio Grande, Pelotas e outras cidades. Está aguardando aí para ver como é que vai ser nessas cidades, né, que já está sendo evacuada, né, e agora nós temos que lidar com os próximos episódios. Eu acho que eu vou encerrar esse documentário por aqui. Essa aqui foi a parte 1, e se vocês gostarem, eu trago, à medida do possível, a parte 2. Fique aqui agora com algumas entrevistas, algumas pessoas relatando como que elas se sentem, o que elas viram, o que elas viveram. E fica também a tua opinião, né? Você pensa por conta própria e pensa que o Rio Grande do Sul, será que ele foi negligenciado de propósito? Será que foi só um ato do acaso? Será que as pessoas conseguem manipular os climas, como dizem por aí? São só serás, né? São só coisas que a gente pensa no momento do desespero. Deixa o Eco Opinito aqui. Não dá pra ficar na tua casa? Não, na minha casa já é. Minha casa, meus carros, tudo que a gente tem, documento, tudo. Saímos assim, meu amigo. É o que sobrou da 20 anos de trabalho. As coisas de dentro de casa, tudo, tá? Tudo caminhando dentro de casa na água. Criança, idoso, tá todo mundo precisando de ajuda lá. Horrível, tem mais de 700 pessoas lá dentro cuidando das pessoas. Tem muita gente, muito cachorro, criança. Nunca passei por isso. É a primeira vez, primeira enchente, nunca passei por isso. Agora eu tô esperando, tomara que salve o resto dos meus parentes. Perdemos tudo. Tudo. Recomeçar de novo, né? Estamos vivos. Perdeu tudo. Tudo. Achei o negão aqui, amor. Achei o negão, ele veio em mim. O cachorro me conheceu. Ele tá assustado, ele é velhinho. Pelo amor de Deus, as minhas 2 filhas estão lá ilhadas. Eu preciso tirar minhas filhas de lá. Tá caótica a situação no hospital. Tem muito paciente lá ainda para ser transferido. Deve ter mais de 100 pacientes.